Olha, o texto a gente não alterou, mas a gente considera que as respostas que a gente fez lá naquela reunião contemplava já no documento muitas das questões, né, que foram levantadas. Perfeito. Então, mas a gente gostaria também, doutor Ivan, que, se for necessário acrescentar no texto, se vocês tiverem alguma proposta, também aí a gente está aí para avaliar. Perfeito. Não? A doutora Alexandra, inclusive, que participaria da reunião, ela teve um problema de saúde, aí o pai dela está passando mal, não conseguiu participar, nem da outra, que ela estava de férias, né? Então, uns dias meio tumultuados, a gente não conseguiu ainda fazer essa verificação, mas só para que todos aí tenham a ciência, né, desse projeto que foi apresentado pela Lília, muito bem capitaneado aí, que é a questão das 11 estações, que acho que 2 de monitoramento automático ainda aconteceriam esse ano, né? O que nos preocupou mais, Lília, que a gente colocou lá, eu acho que é importante que os membros da CPMH tenham essa ciência, é que não há aí a previsão de um tempo para que a sala de situação do PCJ tenha acesso, se eu estiver errado, você me corrija, Lília, mas foi isso que eu entendi da reunião, né? Tenha acesso a esses dados de monitoramento de qualidade que serão hospedados no SAISP, né? E acessados pela CETESB. Uma pergunta que eu fiquei de fazer e acabei não fazendo, que aqueles 5 parâmetros, né, que são os parâmetros normais aí de monitoramento, né? Se não seria viável incluir aí, além do carbono orgânico, aliás, incluir o carbono orgânico total, né, que acho que é um pouquinho mais amplo do que já é uma conjunção de todos os casos aí. Mas a preocupação maior nossa é essa acessibilidade dos dados imediatas na sala de situação do PCJ, que é o que a gente tem buscado junto aos termos de ajustamento de conduta, aos TACs, né? E aí a gente vai ter que padronizar também essas informações ao comitê. Até aí eu acho que tudo bem, os dados a serem transmitidos pelos operadores serem os mesmos que operaram dentro da padronização aí que vocês fizeram, mas que esses dados precisariam estar disponíveis para a sociedade como um todo, dados abertos, porque aí a Sabesp, até onde a gente sabe, tem se recusado a tornar esses dados abertos, e não há uma definição dessa questão em relação aos dados Sabesp e a o delay entre a transmissão dos dados para o SAISP e para a sala de situação. Óbvio que a gente não vai conseguir resolver isso aí hoje, né, pelo avançado da hora, mas fica aí esse registro, né, e também da possibilidade de revisão do plano semestralmente, que seja, enfim, não é plano, né, é um programa. É uma das críticas que a gente fazia, foi esclarecida em razão de não ser plano, sim programa, é que você não tem datas para a implementação dessas estações, funcionamento do sistema, justamente por falta de recursos. Então, esses recursos teriam que ser incluídos aí no PAP, enfim, e essa é a urgência da Lília em concluir esse trabalho. Mas nós temos essas preocupações que eu gostaria de deixar registradas aí para todos os membros da CPMH. Obrigado. Já respondo? Tá. Então, vamos lá. As estações, doutor Ivan, a gente está lá no processo de importação, né? Na verdade, estamos aguardando, né, o ok da Caixa Econômica e da agência PCJ dar o ok na nossa contratação, aí vai iniciar esse processo. Então, a implantação em si, a gente prevê que seja realmente em 2023, porque ela tem que vir para o Brasil e depois tem que fazer uma infraestrutura para instalar as sondas, né? Isso é uma coisa. Com relação a acrescentar o carbono orgânico total, aí é um sensor, né, que teria que acrescentar, e tem alguns problemas, né? O altivo, né, a gente comentou em algumas reuniões aí essa dificuldade, né? Mas com o avanço da tecnologia, acredito que no futuro talvez a gente tenha mais uma obtenção dessas informações de forma melhor, tá? Atualmente a CETESB trabalha com as 5 variáveis
que são medidas nessas essas sondas que são instaladas aí no corpo hídrico. Então, a gente vai continuar com essas 5 variáveis, mas no futuro, quem sabe, a gente já possa acrescentar novos parâmetros aí. Com relação aos dados, a disponibilização dos dados, né, na sala de situação, para a gente ter essa disponibilização, precisa a gente fazer lá o POP, né, o POP para o procedimento operacional padronizado, para a gente poder disponibilizar essas informações. A princípio, essas informações vão estar no sistema de suporte à decisão, né, que está lá na agência de bacias do PCJ. Talvez depois, quando tiver tudo lá, né, talvez a gente, sei lá, depois a gente precisa pensar se pode também disponibilizar através desse sistema, né, isso talvez agilize, porque enquanto a gente não tiver esse procedimento operacional padrão, a gente não vai conseguir poder fazer essa disponibilização pública nesse momento. Mas a ideia é que isso aconteça logo. Mas, independente do POP, a gente precisa ter também os sistemas de informação adaptados, né, para poder receber os dados de forma automática, de forma integrada. Que isso também é uma construção, não é uma coisa que está pronta, né? Também tem que ter um tempo envolvido aí para isso acontecer. Mas também acredito que, vamos ver se 2023 a gente comece a ter. E no caso dos dados da plataforma, que estão aí esses dados associados ao TAX, a gente colocou no PIN que para a gente colocar esses dados disponíveis junto com os dados das estações da CETESB, a gente tem que pelo menos padronizar tanto a implantação, né, das estações, como a manutenção e operação, né, para poder ter dados comparáveis com as estações da CETESB, tá? Então, isso também é um processo que a gente vai ter que fazer, inclusive junto com o Ministério Público, porque a gente vai ter que ter esse retorno, né, das concessionárias que vão implantar essas estações. Então, aí imagino que tendo tudo isso, aí a gente vai conseguir, sim, ter essa disponibilização aí na sala de situação. Mas eu ainda peço um pouco mais de paciência aí, porque eu não vejo ainda esse ano acontecendo. Mas acredito que a partir do ano que vem a gente comece a ter essa disponibilização, e aí eu também peço a palavra para o Eduardo Léo, que também está trabalhando muito nessa questão aí dos sistemas de informação. Antes de passar para o Léo, se me permite, Lilian, e aí eu gostaria eu sei da dificuldade, da limitação que tem a Lilian quanto a essa questão jurídica e quanto à questão aí da polêmica que é o assunto, mas eu acho que é importante todos os membros da comissão, da CTMH aí, né, da Câmara Técnica, terem essa ciência e colaborar nessa tentativa de superar aí um obstáculo que tem sido colocado ao ver do Ministério Público, que é a disponibilização dos dados de qualidade da Sabesp, né, que é uma das concessionárias que opera, e que isso dificulta muito, e eu acho que torna um dado parcial na bacia na medida em que esses dados não forem públicos. Me parece que até por ser uma companhia pública e ter um sistema de interesse público muito maior, o jurídico aí da CETESB, pelo que me respondeu a Lilian no grupo de estudo, entende que não seria possível forçá-los a fazer isso. Não é o posicionamento do Ministério Público, são dados públicos, e sem o conjunto de dados a gente não consegue um planejamento adequado. Então eu gostaria só de trazer isso para o âmbito da CTMH e não só do MT, para que a gente possa construir junto essa questão, né, Lídia? Sim, eu acho que, inclusive, eu acho que a hora que tiver a disponibilização, né, das que a gente já tem acesso aos dados e já tem a previsão de colocar no web service para poder passar para o sistema de suporte à decisão, que a gente for ter essa disponibilização pública, eu não vejo por que alguma ou outra empresa vai falar não. Eu acho que aí, né,
Hoje pode até falar não porque, né, não tem, não sabe o que vai fazer. Mas a partir, eu acho que do momento que a gente tiver essa disponibilização, eu não vejo porque uma empresa vai falar que não vai participar. Aí ela vai ter que ter uma boa justificativa. Até o momento, eu acho que ela pode falar, olha, não está acontecendo, então, né, não há necessidade. Mas eu acredito que é por aí, a gente vai ter que ter todos os dados disponíveis. Ok. O Léo, acho que tem um complemento, Léo, sobre a questão dos dados? Só fazendo uma observação adicional, que na verdade a gente tem uma previsão de temporalidade das ações no fim, numa escala anual, né? Então a gente tem a previsão de fazer no primeiro, tem uma meta de fazer no primeiro ano de execução, né? Essas metas para a gente não dá para amarrar muito ao nosso ver do PIN, por conta de estarem muito vinculadas à parte do PAP, à parte de vinculação dos recursos financeiros, mas especialmente em relação às estações automáticas, e para as outras ações que nós chamamos das ações iniciais, as ações que dão condições iniciais de implantação das ações, nós temos uma escala de temporalidade com previsão por ano, né? Pelo menos acho que a princípio essa foi a nossa proposta, né? E ressalto pelo menos a minha visão de que de ser importante nós caminharmos com o PIN, da gente poder caminhar com o PIN para poder avançar com essa discussão do anexo, né, do POP-D, que será bastante importante aí na definição, conforme a Lilian colocou, dos procedimentos que estão por trás aí da operacionalização dessa integração, né? Inclusive, complementando, né, Léo, a questão do cronograma, a gente vai ter mais especificado no aditamento que nós estamos já discutindo essa semana, inclusive já vamos ter a segunda reunião do aditamento do acordo de cooperação. Então, nesse aditamento, a gente já coloca um cronograma de plano de trabalho, tá, doutor Ivan? Então, nesse acordo que a gente também disponibiliza no site, né, a gente também coloca prazo, as atividades, então, talvez, né, não é um prazo muito longo, né, acho que, se eu não me engano, são 2 anos que a gente tem feito, né, Eduardo? Para também compatibilizar aí com o PAP, né, PCJ. Então, acho que também questão de prazos a gente pode acompanhar, além do PIN, acompanhar no ACT. Muito obrigado, Lilian, doutor Ivan e Léo, pelos esclarecimentos, né? Acho que essa questão das estações, nós vamos entrar num novo ciclo de construção do PAP novo, por isso que a gente fez questão de encaixar hoje, mesmo que ficasse apertado na pauta, justamente para que o novo ciclo do PAP possa incorporar, destinar recursos para possíveis novas estações, e mais do que isso, né? Tão complexo quanto implantar as estações é depois operar as estações, né? Ou seja, tem um custo operacional, né? Um custo de manutenção, de troca de sensor. Quem já operou a estação de qualidade sabe quanto isso custa muito caro, né? A hora que a gente vê os preços dos sensores são todos dolarizados, né? Então também a gente tem que ter bastante parcimônia no sentido, né, de colocar o filho no mundo e depois dar o melhor tratamento para ele possível. Já tem a estação de Artemis funcionando, né, que é da CETESB, propriedade da CETESB, inclusive subsidiou aí os dados para o próprio relatório do Fábio, e agora essas mais 2, ou seja, teremos 3 estações automáticas funcionando na bacia, e naturalmente, o mais importante é isso que o doutor falou, que esses dados sejam, né, publicizados, né, sejam divulgados para que possam orientar o planejamento, as tomadas de decisão, e qualquer cidadão possa acessar. E aí, com o web service, com o avançar da renovação aí do termo de cooperação, que tem um cronograma, né, exato, eu acho que essas questões vão ficar, a partir do ano que vem, a gente vai ter um cenário com essas 3 estações e com o web service, com equipe ajudando a fazer isso, junto com a sala de situação, porque isso demanda muita mão de obra, né, tem que ter alguém lá, a gente vai poder, de fato, ter um pouco mais de avanço para dados em tempo real, né. Olhando o retrovisor, acho que a gente tem um conjunto grande de informações. Agora, o retrovisor mais instantâneo, que eu acho que é o grande desafio que a gente tem agora pela frente, e até o André colocou alguns comentários aqui no chat em relação à poluição difusa, mas a CTPB também tem, né, no planejamento da bacia, aguardado a geração desses dados, né, e tentado avançar bastante nesse sentido. Viu, Alexandre? A preocupação não é só, né,
das informações a serem disponibilizadas por todas as concessionárias, inclusive a Sabesp. Mas veja, essa estação aí de Ártemis, né, automática, nem a agência de Piracicaba tinha acesso, estava centralizada em São Paulo, pelo que a gente soube. Então é uma situação complicada, né? E aí, óbvio, você falou custo operacional, você vai ter que ter um plantão 24 horas, isso não precisa ser pensado. Então eu gostaria de deixar registrado tudo isso em ata, essa preocupação do Ministério Público, para que a gente possa fazer as coisas. Não estou dizendo que não vai ser feita, mas estou dizendo assim, dentro desse trabalho cooperativo, a gente se preocupar com essas questões, uma vez que, conforme eu pude acompanhar no começo da reunião, a situação está caótica e já era previsível, né? Pela escassez hídrica, a situação de qualidade dificulta muito a captação, o tratamento, então acho que esse é um ponto relevante. Muito bom, doutor. Agradeço muito a parceria. Prometo que eu vou ficar quieto agora. Não, o senhor sempre terá espaço, né? E o Garema, com certeza, é um grande parceiro aí para nos ajudar no caminhar dessas soluções aí, individuais e coletivas. Bom, senhores, com isso, encerramos a nossa pauta. Eu queria agradecer muito, primeiro, o estômago dos senhores que resistiram até esse momento, né? Tínhamos quase 50 pessoas até agora há pouco. E, em nome da coordenação, a nossa próxima reunião está agendada para o dia 1/9, né? Será no primeiro dia de setembro, às 9 horas, ainda nesse formato aí virtual. O comitê tem discutido os formatos híbridos e, muito em breve, será aí compartilhado um pouco esses encaminhamentos para o planejamento das reuniões para 2023. Tem algumas pessoas perguntando se vai voltar ao presencial ou não. O comitê tem feito essas discussões. Bom, senhores, sem mais delongas, então, mais uma vez agradecer a todos, pedir desculpas, a pauta hoje a gente assume que ficou um pouco carregada, passamos um pouquinho no nosso limite de tempo, mas a gente tinha algumas questões importantes para trazer e definir. Então, Paulo Tini, eu deixar palavras de encerramento aí contigo, para o encerramento, do qual me despeço, desejo que todos fiquem bem. Paulo, para as palavras de encerramento. Gente, muito obrigado a todos. Eu acho que, apesar de longa, essa reunião foi muito produtiva, porque nós fizemos uma abordagem de vários assuntos. Obrigado a Lilian aí, que foi super sintética e colocou as coisas muito bem. Doutor Ivan, a minha saudação, tá certo? E a todos os membros aqui presentes, meu muito obrigado. Gente, nós estamos batalhando junto por esse ideal. Abraço a todos. Muito obrigado, boa tarde. E só desculpa, ficou faltando uma resposta ao Matheus, da Prefeitura de Louveira, quanto ao mapa. Nós encaminhamos para você, tá, Matheus? Em relação à lista das estações e os mapas. O Felipe fica de fazer isso aí para você. Desculpe. Boa tarde a todos, bom almoço, um grande abraço. Boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado aí pelo espaço. Um abraço. A gente vai para Foz do Iguaçu, mata a saudade da água.